Fala Dev, Robson aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do PHP Tips. Hoje a aula é bem simples, mas muito importante para todos os nossos sistemas. A gente vai aprender a fazer a gestão segura de senhas utilizando a API nativa do PHP. E a gente vai combinar aqui com o Data Layer para poder simular um login, uma alteração de senha, um cadastro correto desses dados no nosso banco. Assim você vai saber tanto fazer a gestão quanto atualizar, fazer logins e tudo mais. Show de bola? Então vamos para a prática. Olha só, como é de costume, eu já estou compartilhando com você aqui o meu Composer, né? A minha IDE é parametrizada. Mais uma vez, se você está chegando de paraquedas aqui e não sabe como parametrizar a tua IDE, não entende o que é o Composer ou até mesmo a fazer a parametrização do projeto, na descrição do vídeo aqui tem o link para o episódio 1 do PHP Tips. Lá eu ensino passo a passo e eu tenho certeza que tu vai conseguir acompanhar. Bom, gestão de senhas com API nativa do PHP. Vocês podem ver, eu estou utilizando aqui o Coffee Code Data Layer, versão 1.1.4, e os meus componentes já estão instalados, eu já tenho o autoload funcionando. Show? Sabendo disso, então, vou fechar o composer.json. Você viu também lá que eu estou incluindo o nosso source config no autoload PSR4 e ele está trazendo as configurações do Data Layer. Robson, não sei como chegar até aí. Tem um episódio sobre Data Layer no PHP Tips, eu ensino esse passo a passo também. Show? E aí eu posso fechar o config também e a gente tem uma index com um olá mundo, hashtag PHP Tips, e aí eu vou te pedir uma coisa, tá? Eu quero que você assuma isso como uma missão. Vai lá no Instagram, tira uma foto aí para publicar no teu Stories, me marca, @RobsonVelete, com a hashtag também PHPTips. Eu vou curtir pra caramba e com certeza eu vou fazer o repost. Voltamos mais uma vez à nossa IDE. Posso então deletar esse Olá Mundo, a gente já está aqui pronto para absorver essa nova tecnologia. E o último detalhe é o nosso banco de dados, tá? Então dentro do meu DB aqui, do SQL Pro, que é o software que eu utilizo, eu já tenho o nosso banco PHP Tips, que a gente criou aqui em outros episódios e vem utilizando juntos, né? Eu tenho uma tabela usuários. Nessa tabela, ó, estrutura, eu vou ter aqui os campos que são necessários. Então é first name, last name, e-mail, password e genre. São aí os dados que eu preciso para cadastrar e gerenciar o meu usuário, tá? E lá na nossa aplicação, eu tenho aqui uma classe users, que é exatamente a mesma classe que a gente aprende a criar no episódio do Data Layer, só que aqui eu adicionei o password como campo obrigatório também. Então eu não vou conseguir inserir um novo usuário no banco sem ter esses dados aqui no mínimo, tá? Sabendo disso então, posso fechar também o users e agora a gente vai para a prática e trabalha só na index. Primeira coisa que eu vou fazer é registrar um usuário válido. Então vou abrir aqui a minha tabela, vou em conteúdo, ó, eu tenho esse primeiro usuário, eu vou até deletar ele, legal? E a gente vai ter aqui um usuário agora a partir do nosso exemplo. Para isso eu vou fazer o seguinte, ó, variável userCreates igual a true, fazer uma validação só para a gente poder fazer tudo no mesmo arquivo e organizando o nosso processo, aprendendo um a um, tá? Então, se eu tiver userCreate como true, eu vou cadastrar um novo usuário na minha base. E eu vou fazer uma validação até para já pegar o ID dele. Vou fazer o seguinte aqui, ó, variável user será igual a new user. A gente carrega lá o nosso modelo. Variável user, vou pegar aqui já um first name, será igual a Robson. Beleza? Agora é o seguinte, ó, if variável user em save, quer dizer que eu consegui registrar o meu usuário no banco. Caso contrário, echo. Aqui eu vou passar um H2, posso fechar ele aqui, ponto e vírgula. E aí é o seguinte, lá dentro, ó, abro, fecho chaves para isolar. Nosso objeto user, método fail, e aí dentro do método fail eu quero a mensagem de erro, legal? Se eu não conseguir salvar, é isso. Caso contrário, echo também, lembrando que isso é debug, é teste. Quando a gente vai desenvolver de fato um sistema final, a gente vai separar o HTML na camada de visão, vai ter a camada de controlador, vai ter a camada de modelo. Aqui a gente está trabalhando com um modelo e vai interagindo para entender a API de senhas do PHP, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, ó, echo mais uma vez, eu vou pegar aqui um H1 ou H2 também, tá? Ponto e vírgula para finalizar, usuário cadastrado. 2 pontos, eu vou passar aqui um user e vou pegar o ID dele até para a gente já pegar e fazer o filtro, tá? Então, nesse caso aqui tem que dar erro, né? Porque a gente não está atendendo os requisitos aqui de campos obrigatórios. Eu vou voltar na index aqui, vamos atualizar, ó, preencha os campos necessários. Então, o nosso modelo já falou, olha, coloca os dados que eu preciso aí para cadastrar. Então, vou pegar também last name, vou pegar aqui o nosso e-mail e eu vou pegar o password. São esses os campos que a gente precisa informar, tá?
Legal, sabendo disso então, vou botar lá o meu v.leite, que é o meu last name, seria só leite, né, mas enfim. Vou botar aqui um cursos@pinside.com.br e aí o password eu vou botar 12345. Agora a gente tem um detalhe muito importante aqui. Quando a gente está trabalhando com gestão de usuários e a gente tem dados sensíveis, a gente não pode tomar conhecimento desses dados. Se acontece uma invasão, ou mesmo se esses dados aí são requisitados em um processo judicial e você tem acesso à senha, isso pode complicar. Então a gente sempre armazena no banco uma hash para poder fazer a verificação. E é aí que a API do PHP nos ajuda, tá? Nesse caso eu vou salvar assim só para você ver a diferença. Ó. Então eu vou vir aqui, vou atualizar, usuário cadastrado, ID 13, tá? Vou vir aqui, ó, atualizei, a gente tem lá uma senha 12345. Não é isso que a gente pode armazenar. Então, como é que eu faço? Qual que é o processo certo? Sempre que eu vou armazenar uma senha, é criptografar essa senha. E para que eu possa depois conferir ela, eu tenho que ter um método de abertura. Aí a API tem diferentes métodos aí para a gente poder fazer. O primeiro deles é o password hash, que é aonde eu vou gerar a hash para poder armazenar no banco. Aqui eu vou passar no primeiro parâmetro a minha senha, 12345. O nosso segundo parâmetro aqui é o algo, que é qual que é o encrypt que a gente vai utilizar. Nesse caso, eu gosto de passar o password default, que é o 1. E esse default, atualmente, aqui na versão 7.3.4 do PHP, é o bcrypt. Você pode ver que é o mesmo valor aqui nas constantes, tá? Então, basicamente, você está utilizando o bcrypt aqui. Se o PHP tiver uma criptografia melhor no futuro, o default vai utilizar isso e o teu sistema vai estar atualizado. Por isso que eu gosto de utilizar o password default como constante aqui. O terceiro vai ser o options. E o mais utilizado aqui é eu abrir um array, cost, vai receber 10. Esse é o padrão. Se eu for fazer um custo de criptografia de 10 aqui, eu não preciso informar esse campo. Eu deixo ele em branco e o PHP automaticamente vai fazer o padrão. Legal? Então, dessa forma aqui, eu posso voltar mais uma vez, vou atualizar. A gente tem o usuário 14 agora cadastrado no nosso banco de dados. Vou atualizar aqui. Você percebe que a nossa senha agora, ó, ela não é humanamente possível de ser interpretada, né? Só quem sabe realmente a senha vai poder combinar com esse código e aí a gente vai utilizar, obviamente, um outro método para fazer essa comparação. Outra coisa importante aqui também é que você percebe que o meu e-mail, cursos@pinside.com.br, está repetido. Eu não poderia permitir isso. O que eu deveria fazer aqui em uma situação real? Eu vou abrir lá o meu modelo. Eu não vou fazer isso agora, mas é só para você entender, tá? E aqui eu vou reescrever pubf save. Aí, basicamente, a gente vai polimorfar o comportamento, fazendo uma verificação para ver se já existe o e-mail. Legal? Se não existir, eu passo para o próximo passo. Se for informado o password, eu já converto ele antes de salvar. Então, esse processo fica automatizado na minha base e é o modelo de usuário que vai interpretar os dados e aplicar a regra de negócio de acordo com o meu sistema. Isso é massa demais quando você está trabalhando com uma arquitetura correta, tá? Mas sabendo que a gente está aqui só para aprender o password hash, voltando então, a gente já tem agora um usuário. Eu vou colocar um false aqui, só para não ficar cadastrando, e a gente tem aqui o user 14. Eu vou carregar esse cara aqui abaixo para a gente poder continuar os nossos exemplos. Então, eu vou abrir esse comentário, load user, né? Vamos comentando aqui até para você poder depois pegar esse arquivo, estudar, entender. É legal você executar junto e manter aí em algum lugar como uma biblioteca até. Aquilo que você vai aprendendo vai ficando aí para consultar, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, echo, só para a gente identificar lá no nosso HTML, vou passar um H1 e vou fechar esse H1, vai ficar um bloco a mais, eu vou botar aqui um user, tá? 2 pontos, só isso, como se fosse uma seção. Variável user será igual, entre parênteses aqui, ó, new user, e aí por fora desse parênteses eu já posso executar os métodos, nesse caso, find by ID, só relembrando, 14 é o que eu preciso. Isso aqui também é interessante, tá? Quando você coloca esses parênteses em volta de um objeto, ele te permite fazer a utilização de uma próxima linha. Se eu estiver fora do parênteses, eu vou ter que fazer o user find by ID aqui abaixo. Não vou conseguir fazer direto, tá? Então é por isso que a gente faz esse encapsulamento do nosso objeto aí. Bom, sabendo disso, a gente já tem o usuário. Eu vou dar um var dump aqui na variável user data. Legal? Volto aqui mais uma vez. Atualizei, está aqui o nosso usuário carregado. A próxima coisa que a gente vai fazer é verificar essa senha para poder, obviamente, receber o que o usuário digita, comparar com a nossa hash no banco e entender se essa é uma senha
realmente válida. E aí muda um pouquinho o processo, né? Geralmente, quando a gente está trabalhando com uma hash conhecida, a gente pesquisa dentro do banco pelo usuário, pelo e-mail e pela senha. Quando a gente está trabalhando o password hash, a gente vai buscar o nosso usuário pelo e-mail e vai comparar a senha com a hash, certo? Então, você tem que obter primeiro essa hash para poder fazer, de fato, a validação, a verificação. Então, isso aqui seria basicamente um login example, né? Não vou gerar o login, mas vou fazer a verificação para poder logar. No momento que eu passo desse ponto, eu gero a sessão, o usuário está dentro do sistema. Vou fazer um echo login aqui, para ficar ilustrado também. E agora eu vou criar aqui uma variável e-mail, certo? E uma variável pass, só para a gente poder armazenar e simular aí um login de verdade. Então aqui eu teria, por exemplo, um filter input, e eu estaria obtendo aí de um formulário ou de um Ajax, talvez, né, fazendo um filter var. Só para a gente ter uma simulação real. Fiz a limpeza dos dados, eu tenho que fazer a comparação no banco. Vou passar lá, ó, cursos@upinside.com.br. Cuida para ser exatamente aquilo que você já tem aqui no banco, tá? Eu até vou pegar, ó, esse e-mail que a gente precisa, né? E a senha que a gente cadastrou era 12345. Vou pegar exatamente os mesmos dados, legal? E vou tentar obter esse usuário agora da forma tradicional, para você entender bem a diferença na utilização da API. Então é o seguinte, ó, a variável login será igual, novamente encapsulando aqui, new user. Aqui eu vou executar o método find normal, porque nesse caso eu não tenho o ID do usuário, eu vou buscar ele pelos dados que eu tenho, certo? Posso até rodar um feat aqui, ó, que é a abertura, tá? Aí é o seguinte, eu vou ter lá o e-mail igual a e o método tradicional and password igual a p, legal? Vírgula no final aqui, o e vai ser igual à nossa variável e-mail, e comercial, porque são parâmetros, vou ter aqui a p igual à nossa variável pass, legal? Nesse momento aqui, é o método tradicional. A gente teria uma criptografia desses dados para pesquisar no banco. Agora, só para a gente entender bem como isso aqui funciona, eu vou atualizar mais uma vez, vou deletar esse primeiro usuário, a gente não está utilizando ele, e a gente tem aqui o password hash. Eu não tenho como obter esse hash com 1, 2, 3, 4, 5. Então, normalmente, o que vai acontecer agora, vou dar um var dump abaixo, variável login, volto no navegador, atualizei, não tem nenhum usuário. Se eu vier aqui e passar o password hash, que é o mais lógico, né? Olha só, vou encriptar aqui da mesma forma que eu registrei. Olha o que acontece? Null também. Por quê? Olha só. Var dump, variável pass, atualizei. Presta bem atenção na hash, tá? Eu vou atualizar mais uma vez. Olha o que acontece. Então, a API de senhas do PHP, ela é tão revolucionária assim para você ter segurança e gestão desse tipo de dado sensível na sua base, porque a cada vez que eu atualizo, mesmo sendo a mesma senha, ele gera uma nova hash. E só quem consegue comparar essa hash é a própria API de senhas do PHP. Show? Então, sabendo disso, a gente tem que mudar um pouco a nossa lógica da aplicação. Eu tenho que buscar o meu usuário pelo e-mail e aí fazer uma comparação utilizando a API. Como que a gente faz isso? Olha só. Vou mais uma vez aqui. Vou deletar. Passo lá a minha senha. Atualizar aqui. Ó, nada acontece, não consigo pegar o usuário. Vou pegar agora só pelo e-mail. Então, eu vou deletar aqui, ó, até o parágrafo e vou deletar o parâmetro do parágrafo. Show? Atualizei, pegamos o usuário. Vou até fazer o seguinte, ó, data. Então, a gente abre só os dados. Legal. Nesse momento, eu, Robson, programador, eu, sistema desenvolvido, já obtive o usuário. Só que eu só vou liberar ele se ele informou a senha correta. Tem duas formas de você fazer isso. Você pode verificar primeiro aqui o seguinte, ó. If variável login, certo? Posso botar uma negação. Aí eu vou dizer assim, o e-mail digitado não é o certo, algo desse gênero. Aí eu posso verificar depois só a senha e dizer, a senha verificada não é a certa. Só que isso não é aconselhável, não é uma boa prática você dizer, olha, você errou esse dado específico. A boa prática é você dizer, olha, o login ou a senha estão errados, porque aí a pessoa tem que tentar entender o que está acontecendo e você não vai dizer qual que é o dado que está errado de fato. Pode ser o e-mail ou pode ser a senha. Show? Um pouquinho aí de boas práticas de segurança. Então, se a gente não obter o login ou se negação de password verify, e aí eu vou verificar a senha.
a senha é pass, vírgula, o segundo é o hash, variável login, password. Pronto. Então, se não existiu login, ou se a senha não passar, echo, vamos passar um H2 aqui, ó, login ou senha não conferem. Verifique os dados, tente outra vez, enfim, mensagem padrão. Caso contrário, echo, vou passar um H2 também, login efetuado. E aí aqui, obviamente, eu tenho que iniciar uma sessão, redirecionar para o painel, entre outras rotinas, tá? Vamos voltar mais uma vez aqui, ó, atualizei, login efetuado. Vou trocar a senha lá para um 6, só para a gente errar. Login ou senha não conferem. Então, essa é a simplicidade de você fazer a coisa. Você gera a hash com o password hash e você verifica com o password verify. Só o que muda um pouquinho a rotina. Você vai verificar dado a dado. Primeiro você busca pelo e-mail e aí você checa a senha de fato. Show? E aí, tem mais algumas coisinhas aqui para a gente ver, que é para você poder fazer a gestão dessas senhas no teu sistema. Então, lá abaixo, eu vou abrir mais um comentário aqui, já que é para a gente aprender, vamos aprender tudo sobre essa parada, né? E eu vou ter aqui, ó, um test hash, para eu testar essa minha senha no meu sistema. Então, se eu precisar, por exemplo, mudar a criptografia, ou se até o PHP mudar a criptografia, eu posso gerar uma rotina para atualizar o meu usuário quando ele faz o primeiro login, porque tem isso previsto também. Quando você tem uma hash válida no bcrypt, você pode permitir o login através dele, fazer uma verificação, atualizar a senha e o próximo login vai ser atualizado, tá? E aí você mantém sempre uma base aí íntegra e validada. Como que a gente faz isso? Eu vou só debugar e te explicar aqui as validações, tá? Então, o primeiro ponto aqui, ó, vou botar um echo também, vai ser o nosso H1 para separar o exemplo. E aí você tem uma biblioteca boa aqui. Aqui a gente vai ter o info, and, if, rehash, que é basicamente isso que a gente faz. Se precisar atualizar, a gente gera uma nova hash dentro dessa nova configuração de senha, tá? Aí eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dar um var dump e a gente testa tudo dentro desse var dump, tá? Ponto e vírgula, vou passar uma nova linha e vou passar aqui, ó, um password. Primeiro é esse, ó, getInfo. O que é isso? Para eu verificar se eu já tenho uma hash válida armazenada no meu banco, eu posso usar esse cara aqui, que ele vai abrir a tipagem e as informações dessa senha. E para a gente fazer isso, tudo que a gente precisa fazer é passar uma hash aqui no parâmetro. Essa hash vai estar no nosso banco, então user password. Legal? Lembrando, mais uma vez, nunca armazene a senha sem criptografar, tá? Isso não é legal. Feito isso, ó, se eu atualizar agora, você percebe que eu tenho lá inf and rehash, e a gente tem algo1, quer dizer que eu estou com o bcrypt, ele abre o algo name, ó, que é o bcrypt mesmo, e ele está me dizendo que o options coast é 10, tudo padrão, tá? Agora vamos fazer o seguinte aqui, ó, quando eu precisar verificar se tem ou não que atualizar a minha hash lá no meu banco, para o meu usuário continuar tendo acesso, eu vou fazer um password needs rehash. Então, ele que vai verificar, ó, tem que trocar, não tem. Primeiro parâmetro aqui, ele pede a hash mais uma vez. A gente vai passar user password. Segundo, algo, password default. E aí o terceiro parâmetro é o coast, que é o options. Nesse caso aqui, ó, eu vou atualizar. Você percebe que é um false, então eu não preciso mudar a minha hash. Por mais que quando eu construa uma nova senha, mesmo sendo os mesmos dígitos e tal, ele gere uma nova hash, ele também tem memória suficiente para entender que aquela ainda vai ser verificável com o password digitado, tá? Aí é o seguinte, se eu passar aqui, por exemplo, ó, vou passar uma nova linha, e aí o nosso terceiro parâmetro agora, que é o options, vai receber o coast igual a 12 ou igual a 8. Estou mudando aí o tamanho da hash, né, o tamanho de custo de criptografia. Nesse caso aqui, quando eu mudei, ou se eu mudar aqui o default para outro tipo de criptografia, ele vai entender que a hash agora precisa ser atualizada. Ele consegue verificar a senha, mas ele está dizendo, olha, atualiza a hash para ficar tudo certo. E aí tudo que eu preciso fazer é comparar essa condição, se deu true, eu salvo de novo essa senha com a nova configuração. Então vamos dizer que eu estou utilizando agora o coast 8. Então esse if do coast 8 aqui, ó, deu true, correto? O que eu vou fazer? Vamos lá, ó, variável user, vou pegar lá o password, será igual a password hash, né? A gente vai criar uma nova. Aqui no primeiro é o password, então vou passar lá a senha que a gente armazenou, tá? Vírgula aqui. Password default, vírgula mais uma vez, vou passar o coast que recebe 8. Então, a mesma verificação que eu fiz aqui,
né, que vai estar nesse meu if, vai estar dentro da nova hash. Aí, user, save e tudo certo. Agora percebe o seguinte, ó, eu vou atualizar mais uma vez, e aí mudou aqui, ó, true para o primeiro, false para o segundo. Por quê? Porque agora o primeiro tem um coast 10 e a minha senha foi salva com o coast 8. Eu mudei a hash e aí eu consigo fazer essa alteração. Eu vou duplicar aqui essa linha, ó, e a gente vai voltar a senha para o normal. Atualizei, salvou no banco, atualizei de novo, ele muda mais uma vez. Então eu tenho aqui todo o processo, como que eu gero a hash com o password hash, como que eu verifico aqui uma senha no banco, todo o processo de você obter o dado e fazer a comparação com o password verify. Você tem o password get info para saber se aquela hash é uma hash válida da API de senhas e aí poder fazer outras verificações. E o password need rehash para te poder fazer atualizações no seu sistema e garantir sempre a integridade com o ciclo de vida da tua aplicação. E assim concluímos mais um PHP Tips, como eu falei, muito simples, mas muito importante para as nossas rotinas de desenvolvimento. Espero que tu tenha gostado, deixa nos comentários aqui se ficou qualquer dúvida e principalmente deixa uma dica para a próxima aula, porque ela vai influenciar aquilo que eu vou trazer nesse quadro aqui do nosso canal. Show? E não esquece, manda um joinha e compartilha esse vídeo para não esquecer o ponto e vírgula. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.